Havia um tempo em que os olhos de uma criança viam os pais como gigantes invencíveis. Nada parecia impossível para aqueles que a seguravam nos braços, a protegiam do frio e afugentavam os monstros noturnos com um simples beijo de boa noite. Na infância, a figura da mãe se mistura com a própria definição de amor. Ela é o colo sempre aberto, a voz que consola, a presença que garante segurança. O pai é o escudo, o chão firme, onde os pés pequenos aprendem a caminhar. Mas o tempo passa. E com ele vem uma mudança sutil, quase imperceptível no início, mas devastadora em sua conclusão. Os pais deixam de ser heróis e, em alguns casos, tornam-se os vilões da própria história que ajudaram a construir. Essa transição pode ser dolorosa para ambas as partes. De um lado, o filho que amadurece, que passa a enxergar os erros, as falhas e os limites daqueles que antes pareciam perfeitos. Do outro, os pais que, mesmo diante da sua humanidade evidente, continuam esperando o mesmo amor incondicional que um dia receberam. Em muitas famílias, essa crise se aprofunda a ponto de se transformar em um abismo. Um silêncio cortante começa a habitar a casa. As conversas se tornam raras, os sorrisos desaparecem e, pouco a pouco, instala-se a sensação de que a convivência se tornou um fardo. É nesse contexto que nascem os pensamentos mais duros, aqueles que nunca deveriam ser ditos em voz alta. Eu quero me livrar da minha mãe. Eu não aguento mais o meu pai. Mas eles surgem, e o coração, que antes pulsava em uníssono com o dos pais, passa a se afastar. O que leva um filho a desejar se afastar de sua mãe? E por que os pais, em algum momento, deixam de ser os pilares que sustentam seus filhos? A resposta, como quase tudo na vida, é complexa e profundamente humana. O cansaço do amor. O amor, quando não é cuidado, cansa. Mãe que ama demais, que se doa além do que pode, às vezes sufoca. Seu amor se torna controle. Sua presença constante vira cobrança. E o filho, ao crescer, sente-se prisioneiro de um laço que deveria ser livre. Por outro lado, pais ausentes que não souberam expressar afeto, que trocaram presença por presentes, também falham. Seus filhos crescem em busca de afeto em lugares distantes e, quando olham para trás, veem apenas ausência. A mágoa começa devagar, às vezes em um gesto mal interpretado, em uma palavra dita sem pensar. Depois vem a frustração, a expectativa que não foi atendida, a necessidade que não foi suprida. O filho amadurece com a sensação de que algo faltou, de que algo foi quebrado e nunca consertado. Em certos casos, esse sentimento se transforma em rejeição. A mãe que era tudo torna-se demais. O pai, que era exemplo, vira um erro que não se quer repetir. Quando a mãe se torna um peso. Imagine uma mulher que dedicou toda a sua vida ao filho, que deixou de viver seus próprios sonhos para alimentá-lo, educá-lo, protegê-lo. Essa mulher talvez nunca tenha aprendido a se amar como indivíduo, apenas como mãe. E quando o filho cresce e quer seguir seu caminho, ela não sabe o que fazer com o vazio que fica. Então tenta se manter presente de qualquer forma, liga muitas vezes, opina demais, controla. Julga as escolhas do filho como quem teme perder a última coisa que a define. Esse excesso, muitas vezes, é lido como sufocamento. O filho sente que não pode ser ele mesmo, que precisa se moldar para agradar, para evitar brigas, para não magoar. Com o tempo, o amor se mistura ao ressentimento. Ele se pergunta se ainda ama essa mãe, ou se apenas sente culpa, e para se proteger, começa a se afastar, fisicamente, emocionalmente, até que o desejo de se livrar se torne um pensamento recorrente. Mas a verdade é que ninguém quer se livrar da mãe. O que se quer, no fundo, é se livrar da dor, da pressão, do peso que o relacionamento se tornou. O amor está lá, enterrado sob camadas de mágoas e expectativas não correspondidas. Quando os pais se tornam falhos, a dor de ver um pai ou uma mãe falhar é uma das primeiras lições cruéis da vida adulta. É quando descobrimos que nossos pais também são filhos de alguém, também carregam traumas, também erram. Eles não sabem tudo, nem sempre fazem o melhor, às vezes machucam. E o mais difícil é que nem sempre percebem. Alguns pais se tornam emocionalmente distantes, outros são autoritários, controladores, agressivos. Há os que projetam seus próprios sonhos não realizados nos filhos, exigindo deles mais do que podem dar. Quando isso acontece, o filho se vê em um dilema: amar alguém que o fere ou se afastar de quem lhe deu a vida. Em muitos casos, os filhos optam pelo afastamento, não por falta de amor, mas por necessidade de preservação. A convivência se torna tóxica, o ambiente insustentável, e o filho sente que precisa escolher entre a própria saúde mental e o vínculo com os pais. A dor do rejeitado, mas há também
O outro lado dessa história, a mãe que vê o filho se afastar, que não entende o motivo, que sente que está perdendo a pessoa que mais ama. O pai que não sabe como se aproximar, que sente vergonha de pedir perdão, que se esconde atrás do orgulho. Esses pais choram sozinhos, escrevem mensagens que não enviam, guardam presentes que não foram entregues, tentam, ainda que desajeitadamente, se reconectar. Eles também têm medo, também se sentem rejeitados, também sofrem. A dor de um pai ou mãe que se sente abandonado é profunda e muitas vezes silenciosa. Não há palavras que expressem o vazio deixado por um filho que não quer mais saber dos pais. E mesmo quando há culpa, quando sabem que erraram, ainda assim há sofrimento. O caminho da reconciliação. Apesar de tudo, a reconciliação é possível. Ela começa quando ambas as partes reconhecem suas dores, suas limitações, suas falhas, quando o filho entende que seus pais são humanos, que fizeram o melhor que puderam com o que tinham, e quando os pais entendem que os filhos não são propriedade sua, mas indivíduos com o direito de seguir seu próprio caminho. O perdão não apaga o passado, mas liberta o futuro. Recomeçar exige coragem. Exige abrir mão do orgulho, das mágoas antigas, das palavras ditas em momentos de raiva. Recomeçar exige escuta, um olhar sincero, um abraço demorado, um pedido de desculpas que não cobra resposta, apenas oferece amor. Nem sempre é possível reconstruir a relação como era antes. Às vezes, ela precisa ser reinventada, com novos limites, com mais respeito, com mais espaço. E isso é saudável. Amar também é saber soltar, é dar liberdade. É permitir que o outro seja quem ele é, mesmo que isso signifique estar longe. Conclusão. A dor e a beleza de ser família. Ser família é viver nesse campo sagrado de amor e conflito. É aprender a conviver com as imperfeições do outro e, ao mesmo tempo, lutar para não perder o que há de mais valioso, o vínculo. Quando um filho quer se livrar da mãe, o que há é um pedido desesperado por espaço, por voz, por identidade. Quando os pais se tornam falhos para os filhos, o que existe é um chamado à compaixão, à compreensão de que todos estamos tentando, às vezes errando, às vezes acertando, mas sempre amando à nossa maneira. Talvez a maior lição seja essa: ninguém é perfeito, nenhum filho, nenhum pai, nenhuma mãe, mas todos merecem a chance de amar e serem amados apesar disso. Se você é filho e carrega mágoas, tente ver o ser humano por trás da figura materna ou paterna. Talvez você encontre uma história de dor, de renúncia, de esforço. Se você é pai ou mãe e sente que perdeu o amor do seu filho, tente recomeçar. Peça perdão. Ouça, acolha, porque no fim das contas, a família é o lugar onde aprendemos a ser humanos, e isso inclui errar, perdoar, recomeçar. Sempre que houver amor, haverá esperança.